Os leilões de imóveis, eles podem transformar a sua vida positivamente. Mas se você não tiver muito cuidado e souber o que você está fazendo, isso pode ter o efeito totalmente inverso. E o que eu venho fazer aqui hoje é te falar sobre duas coisas importantíssimas dentro dos leilões da Caixa que você não pode deixar de se atentar, sob pena de não fazer um bom negócio. E olha só, eu já adianto, uma dessas coisas pode te colocar no vermelho realmente. Pode ser um grande prejuízo para você, pode fazer com que você perca o seu negócio e ainda tenha perda financeira. Pode te trazer dívida, pode te trazer processo, pode te trazer uma série de problemas, pode te trazer suspensão nos certames da Caixa. E a outra coisa é uma coisa que vai te impedir de encontrar boas oportunidades se você não se atentar. Então, são duas coisas que eu venho percebendo aí que estão acontecendo nos últimos tempos por conta de algumas modificações aí nos leilões da Caixa que você precisa ficar muito atento. Se você está começando aí nos leilões, talvez você não entenda que isso aconteceu nos últimos tempos, mas se você está aí há algum tempo e ainda não prestou atenção nisso, você precisa se atentar a essas coisas para não ter problemas futuros aí, financeiros, ou então para não perder oportunidades muito boas que existem aí nos leilões. Combinado? Então é disso que eu venho tratar aqui hoje com vocês. Mas, como de praxe, para a gente poder começar a nossa conversa aqui hoje, eu quero lembrar você de se inscrever aqui no canal, de deixar a sua curtida aí se você está gostando do conteúdo e de deixar o seu comentário lá no final, me dizendo o que você está achando, se foi bom esse tema de hoje, se você já sabia dessas coisas e se você tem dúvidas, aquilo que eu sempre digo para vocês, tá bom? Interajam, mostrem as impressões de vocês aí para eu saber o que vocês estão achando aqui do conteúdo. Combinado? Então, gente, o primeiro assunto que eu venho tratar aqui com vocês hoje é sobre a questão de conseguir financiamento nos imóveis da Caixa ou de ter que pagar à vista. De um tempo para cá, como eu olho muitos certames da Caixa constantemente, sempre estou prestando atenção aí nos leilões e a Caixa é um dos principais que eu sempre estou atenta, eu venho notando que de um tempo para cá, eu diria que algumas semanas, talvez mês, a Caixa ela vem colocando muitos imóveis que só estão admitindo pagamento à vista. Então, tanto para leilão, primeiro, segundo leilão, como para licitação aberta, como venda online, venda direta online, eu tenho percebido que tem tido uma quantidade maior do que o comum que está exigindo pagamento à vista. Eu diria que antes a maior parte dos imóveis permitiam que você desse o seu lance e financiasse uma boa parte dele. Como eu explico para vocês muito aqui no canal, a Caixa sempre costumou admitir 5% de entrada, 5% de entrada, tá certo, é isso mesmo, e 95% de financiamento. Eu diria que essa possibilidade era a maioria até pouco tempo. Mas de umas semanas para cá, eu venho percebendo que muitos certames estão exigindo o pagamento à vista, não estão admitindo financiamento. Talvez isso tenha se dado, aí é só uma impressão própria, tá? Por conta da modificação da lei que veio recentemente, talvez a Caixa esteja se adequando aí às novas questões, né? Mas isso tem acontecido. Agora, já deixa a ressalva. Ah, Carol, então isso significa que acabou o financiamento aí nesses leilões, nessas pós-vendas de leilões? Não é isso que eu tô dizendo, gente. Existem ainda muitas oportunidades que admitem pagamento por meio de financiamento. Muitas.
Se você pegar a lista lá do seu estado e começar a destrinchar, você vai ver que provavelmente aí metade está aceitando tranquilamente. Só que essa quantidade não era comum. O comum era que mais estivesse aceitando financiamento, como eu falei, né? Então isso tem me gerado uma sensação da necessidade de ter que começar a prestar mais atenção nos editais. E por que isso é importante? Bom, então vamos partir do começo, como eu sempre faço. Porque se em uma eventualidade você entrar em um leilão, der o seu lance, se habilitar, der o seu lance e for pro jogo, achando que admite financiamento e não admite financiamento, tem que ser à vista. Se você não tiver esse dinheiro para pagar à vista, ó, enrolou-se. Enrolou-se, porque se você não fizer o pagamento e você quiser desistir do seu lance, você vai ter prejuízo por isso. Então, como é que funciona? Se for ainda numa venda online ou numa venda direta online, existe a possibilidade de arrependimento. Talvez você veja a tempo que você fez uma burradinha ali, que você participou de um certame que não ia admitir o financiamento, que teria que ser à vista. E aí existe uma possibilidade de usar o prazo de arrependimento do direito do consumidor na primeira semana. Só que se for dentro de leilão e licitação aberta, esquece, pode esquecer. Você não consegue usar o direito de arrependimento. Não existe essa previsão em edital de primeiro ou segundo leilão e nas licitações abertas. Então, se você der um lance equivocadamente em um leilão que não aceita financiamento, você vai ter que pagar à vista. Seja lá 70, 80, 200, 300 mil, 400 mil. Tem imóveis de todos os preços, todas as cores e sabores aí. E o que você escolheu, você vai ter que arcar caso não aceite financiamento. Ai, Carol, mas eu não tenho. Aí, paciência. Não é paciência, gente. Não é assim que funciona. Se você não tiver, você vai ser punido por isso. E a punição é perda de comissão de leiloeiro, perda do depósito inicial que você fizer, suspensão dos certames da instituição financeira. Pode ser que você ainda tome aí um processo judicial, porque você estaria supostamente frustrando o certame licitatório. Então tem uma série de consequências. Então você não pode incorrer nesse erro. Aí por que eu tô frisando isso aqui? Porque muita gente vai falar, ai nossa, mas eu já sei disso, né? Ah, tem que olhar lá no edital e tal, eu já sei de tudo isso, Carol. Só que o que eu notei que é muito delicado dentro dessa questão toda? Bom, é o seguinte, os leilões, os editais dos leilões, eles estão vindo com uma redação muito perigosa. E por que eu notei isso? Porque nesse mês, nesses últimos dias, eu estive analisando 2 leilões da Caixa, que aconteceram em leiloeiros distintos, um na Granado Leilões e outro na Fidalgo. E o que aconteceu? O primeiro site de leilão, ele já estampava lá na cara: todos os imóveis desse leilão exigem pagamento à vista, não aceitam financiamento. Então estava mais fácil de ninguém cair na bobeira ali, né? Isso não descartando a obrigação de ter que olhar o edital, claro. Só que o segundo site, ele não falava nada. E o que eu fiz? Eu acabei caindo nesse segundo site para garimpar imóveis. E quando eu olhei um dos lotes, cada imóvel corresponde a um lote no leilão, eu vi que não tinha nenhuma ressalva lá de financiamento. Ele não falava nada de que era só à vista. E aí o que eu fiz? Eu fui pro edital. É a regra clara do que você tem que fazer. Sempre ir pro edital conferir. E aí o que aconteceu? Lá no edital estava escrito exatamente assim. Ó, olha só. Se você não está habituado a ver edital da Caixa, você vai falar que ok, tudo bem o que eu vou te mostrar aqui, mas se você está habituado, você vai ver que não é o que normalmente se encontra aqui.
Então, o que estava lá, ó, os imóveis dos itens 29, 37, 40, 51, 77, 84, 87. E aí ele vai colocando vários imóveis intercalados, né? Terminando, somente podem receber propostas para pagamento total à vista com recursos próprios. Isso em um edital normal da Caixa significa que esses imóveis, esses números aqui de lotes, eles só podem receber propostas à vista, ou seja, a pessoa não vai poder financiar. Logo, qualquer interpretação ao contrário senso de que todos os demais eles admitirão o financiamento. Só que aí eu fui lá, procurei o imóvel que eu estava observando, né? Nessa lista aqui, e ele não estava aqui, era um outro lote. Tava entre o 244 e 253, eu acho. Deixa eu ver aqui. Olha, era esse imóvel aqui, então veja só. Número do item 263. Esse era o imóvel que eu tava vendo. Lá no site do leiloeiro, que nada falava sobre isso. Aí eu vim aqui, olhei o edital, onde a gente está habituado, e falei 263, não tá aí. Só tem o 253 e o 257. Só que alguma coisa estava estranha. Por quê? Porque aqui na página inicial do imóvel, olha só, imóvel não aceita financiamento habitacional. Aí já me acendeu a luz vermelha, claro, né? Sabendo ainda mais que tá nessa fase de vários imóveis serem aceitos somente à vista. Aí o que eu fiz? Fui terminar de ler o edital. Falei, não é possível porque não tá aparecendo aqui e achei muito estranho, né? Aí olha só, quando eu fui descendo mais aqui o edital, olha o que tem aqui embaixo, na aba de financiamento. Os imóveis dos itens 1 ao 264, ou seja, todos os imóveis desse edital, não podem receber proposta com utilização de financiamento. Olha que importante e que grave seria não ter lido o edital inteiro, não ter visto essa parte de baixo. Se eu tivesse só me baseado na informação de cima, eu teria convicção de que eu poderia dar como valor mínimo aí de pagamento em recurso próprio 5%, como eu estou grifando aqui para vocês, do valor ofertado como recurso próprio, que seria a entrada. E que os itens relacionados aqui, esses itens não, eles precisariam ser pagos à vista. Só que somando as informações, aí eu cheguei no ponto aqui de baixo. Eu ainda não tinha terminado de ler o edital e já tinha percebido essa dissonância, né, com a página inicial da Caixa. E aí eu vim entender que aqui embaixo teria essa cláusula dizendo que todos os imóveis desse edital não poderiam receber proposta com financiamento. Então, gente, aqui fica a primeira lição. Olha a importância de você ler o edital inteiro do certame que você vai participar. É muito importante você ler tudo, tudo. Mesmo que você já esteja acostumado, já conheça tudo que é de praxe ali, leia tudo, porque você pode cair numa situação dessa. E como eu falei, sendo um leilão, não tem arrependimento, só tem desistência, e a penalidade para desistência não é simples, é grave, tá? Então, essa é uma primeira coisa que pode trazer complicação aí efetivamente para você e te deixar no vermelho financeiramente falando mesmo. Porque se você tomar uma multa, se você perder a comissão de leiloeiro, você vai ter prejuízo financeiro. Vai ter prejuízo financeiro, vai perder dinheiro. Então, não dá para arrematar sem saber tudo que você precisa. Arrematar é lindo, arrematar é muito legal, arrematar muda a sua vida, com certeza. Eu sou a principal pessoa a falar isso pra você. Só que arrematar sabendo o que está fazendo, isso é extremamente importante.
Conhecer, além disso daqui, da importância de ler o edital inteiro, conhecer todas as normas, todas as regras que envolvem um leilão. Tanto se você for pro judicial, como se você for pro extrajudicial. Beleza? Aí, gente, eu sei que muita gente ouve essas coisas aqui, se você não tá acostumado com leilão, e pode estar pensando aí, nossa, mas isso é pegadinha, Carol, isso é o tipo de coisa que falam mal de leilão, que leilão pode dar prejuízo, leilão não é coisa boa e tal. Tem muita gente que fala isso. Mas aí perceba, se você cair em uma situação dessa, de quem que é a culpa? De quem não leu tudo que tinha que ler. Então, você que está aí assistindo, preocupe-se em fazer as coisas como tem que ser feitas, em entender o passo a passo do leilão, entender tudo o que você precisa ver para poder participar de um leilão com segurança, entender o que significa cada coisa de um edital, entender onde você encontra cada informação que é importante. Então, você sabendo fazer a leitura completa do leilão, de tudo que envolve o leilão que você quer participar, você não vai ter problema. Ou então, melhor dizendo, você minimiza numa proporção absurda a possibilidade de você ter algum problema. Eu não vou dizer aqui pra você que nunca vai ter um problema, porque eu não venho aqui pra falar isso pra você, pra parecer mentirosa, porque até numa compra de um imóvel normal, mercado comum, tradicional, você pode ter algum problema. Principalmente se você não fizer também no mercado tradicional todas as análises que você precisa fazer. Então no leilão não é diferente. Não é diferente, gente. É a mesma coisa. Existe a possibilidade de ter algum tipo de problema? Existe. Nos leilões existem algumas coisas diversas, né? Se você não tomar suas cautelas aí, você pode ter alguns problemas diferentes. Só que, como eu falo pra vocês, você sabendo o que está fazendo, seguindo passo a passo, vendo todos os pontos que são importantes, você reduz para uma quantidade, uma porcentagem insignificante a possibilidade de você ter algum problema. Como eu falei, pode ser que exista alguma coisinha? Pô, em qualquer lugar, como eu já disse. Mas você minimiza, fazendo a sua parte. E isso que eu acabei de explicar aqui é uma coisa que depende totalmente de você fazer a sua parte. Que é fazer a análise completa aí do edital, do leilão em si. E tanto que vocês veem que pode ser um problema para muita gente isso, que o primeiro site que eu mencionei para vocês, que é o Granado Leilões, ele colocava já lá na página inicial do site, do certame da Caixa, esse em específico, né? Eles já colocaram assim estampadão. Esse daqui não aceita financiamento. Já o outro não colocou. Então cumpre você estar esperto, estar fazendo a sua parte, para depois não alegar problema. Então se esse site já colocou isso lá, é porque ele sabe que muito provavelmente poderia ter problema. E se já não teve em outros, né? De o pessoal aparecer querendo desistir da arrematação de monte depois porque não viu que era só pagamento à vista. Aquele anúncio não devia estar lá de graça, provavelmente estava lá porque já tiveram experiências de ter que fazer inúmeras desistências aí pelas pessoas não terem prestado atenção suficiente, tá bom? Então, não seja essa pessoa, é isso que eu quero te dizer. Seja a pessoa atenta, cuidadosa, diligente, e aí a probabilidade de você ter um problema vai ser tão pequena quanto qualquer outra coisa que você pode ter problema. Certo? Bom, indo então para o segundo ponto, que eu falei que é uma coisa
importantíssima aqui hoje, que eu venho percebendo aí também, e que se você ainda não tá muito esperto, pode ser que você acabe perdendo boas oportunidades. Então a primeira coisa, ela realmente te deixaria no vermelho, te traria prejuízo de diminuir seu recurso financeiro. Mas a segunda coisa, ela está relacionada a você perder boas oportunidades. Então é outra coisa que você tem que se atentar muito se você quer encontrar oportunidades boas aí nos leilões. Bom, então, o que é isso, Carol? Qual é esse segundo ponto? Gente, o segundo ponto é que você, agora que mudaram os editais da Caixa, você pode deixar de encontrar boas oportunidades de segundo leilão, caso você somente procure os seus imóveis olhando a lista geral de imóveis e o percentual de desconto. Por que eu estou falando isso? Quando você olhar a lista geral de imóveis e olhar para os descontos, você vai encontrar um monte de imóvel que vai estar 0% de desconto. Só que o que acontece? Os editais da Caixa, eles mudaram. E agora existe o edital único. E esse edital único, ele faz o quê? Ele prevê ali já a data do primeiro leilão e do segundo leilão. Só que quando isso vai para a tabela geral de imóveis do estado, entra como 0% de desconto. Então, se você tem a mania de filtrar pela tabela geral de imóveis do estado e só olha o desconto, você vai olhar para esse desconto e vai falar: ih, esse aqui não tem desconto nenhum, tô fora, vou pro próximo. E por que eu notei isso e identifiquei que pessoas podem deixar de encontrar boas oportunidades aí? Porque eu tenho o costume de olhar a lista geral de imóveis para procurar os meus imóveis. E sabendo que nem todo mundo tá aí há bastante tempo, já está acostumado com esses editais, eu entendi que muitas pessoas podem realmente perder oportunidades por só olhar o 0% de desconto. Só que existe ali, naquele mesmo edital, a data do segundo leilão e o desconto do segundo leilão. Então, se você olhar para o 0%, você não vai identificar qual é o desconto do segundo leilão, nem a data, nem coisa nenhuma. Então, a segunda coisa aqui é isso. Não deixar de olhar os imóveis de edital único, porque lá terão as oportunidades de segundo leilão e lá você encontrará quais são os descontos de segundo leilão, que não serão de 0%. Então, para vocês entenderem como que isso era antes, quem ainda não está habituado, quem não acompanhava aí antes os certames da Caixa. Antes, a Caixa fazia assim: quando tinha o primeiro leilão, ela publicava um edital de primeiro leilão. Então saía lá, primeiro leilão, imóvel com valor de 300 mil de avaliação, vai para o primeiro leilão por 300 mil na data tal, tal e tal horário. E depois, quando não era arrematado no primeiro leilão, aí a Caixa lançava o edital do segundo leilão, com a data, o percentual de desconto, e isso ia lá para a lista geral. Então, por exemplo, vai para segundo leilão no dia tal com 30%, 40% de desconto. Isso ia lá para a tabela geral de imóveis. E aí, muito recentemente, tem poucos meses, isso mudou. A Caixa ela começou a fazer o quê? Ela começou a colocar um único edital para o primeiro e para o segundo leilão. Então eu vou mostrar aqui para vocês que ainda não estão acostumados a ver isso. Então, ó, quando você for olhar a lista geral de imóveis, é isso aqui que você vai encontrar. Por exemplo, peguei um exemplo aleatório aqui, tá? De um apartamento e aqui aparece edital único. Quando você olha o desconto aqui, 0%. Se você só se atentar ao desconto, você vai dar tchau para isso aqui. Então, o que cumpre você fazer para saber qual vai ser o desconto do segundo leilão? Abrir lá no site da Caixa, né? E olhar especificamente aquele edital
aquele painel do imóvel para ver qual vai ser o preço do segundo leilão. Então, olha só, primeiro leilão, 318 mil, 0% de desconto, ok? Só que olha só, segundo leilão, 253 mil reais. Ou seja, existe desconto aí no segundo leilão. Só que isso não é estampado lá na lista geral de imóveis. Então você precisa realmente entrar, olhar o imóvel em específico e aí você vai fazer o cálculo do desconto para se programar aí para eventual participação em um segundo leilão. E existem muitas oportunidades muito boas no segundo leilão. Só que agora isso dá um pouquinho mais de trabalho, porque o desconto ele não está escancarado lá na lista de imediato. Não está tão fácil quanto antes. Você tem o trabalho de olhar um a um. Mas tudo bem, gente, a gente está em busca de oportunidades, né? E quem tem a impressão de que leilão é dinheiro fácil, é tentativa de buscar dinheiro fácil ou de conseguir desconto muito fácil, tá totalmente equivocado. Leilão exige trabalho, exige dedicação, exige tempo, muito tempo, por sinal. Não acha que você que ainda não participou, que é só você ver o desconto lá, pum, abriu o site, olhou e beleza, vou dar o lance nesse aqui porque tem um descontão. Leilão é muito mais do que isso, muito mais. Exige a garimpagem, que é a etapa que eu diria mais difícil, porque exige mão, exige pesquisa, exige busca. Depois disso, tem a etapa de ter que analisar todas as questões do imóvel em si, questões jurídicas, questões de mercado, ver se realmente o preço é bom, questões de regularidade documental, ver se todos os requisitos do leilão foram cumpridos. Depois disso, você vai para o leilão. Pode ser que você não consiga arrematar num preço que você queria, e aí você tem que ir para outro leilão, procurar outra oportunidade. Então não tem nada de super fácil no leilão. Leilão tem sim oportunidades muito boas, mas exige tempo, exige trabalho e exige dedicação. E essa é mais uma questão que vai exigir um pouquinho de você. É totalmente possível, mas você tem que se dedicar. Então, essa é a verdade sobre os leilões. Se você estiver disposto, você vai aproveitar os benefícios que esse mercado pode te trazer. Se você não estiver disposto, infelizmente não dá para aproveitar. Então, essa orientação eu acho que pode realmente ajudar muita gente, pode ajudar você a não perder oportunidades, a não ignorar o 0% de desconto, porque existe um desconto ali por trás desse imóvel, tá bom? Então essas eram as duas coisas importantes que eu tinha para falar para você hoje. A primeira, para não te gerar prejuízo financeiro efetivamente, e a segunda, para você não perder boas oportunidades diante dessas novas coisas aí que estão vindo nesses leilões extrajudiciais, tá bom? E pra gente encerrar, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário, deixar a sua reação aí pra mim, dizendo se você já sabia dessas coisas, se você não sabia, se foi útil pra você e o que você achou, tá bom? Você me encontra também lá no Instagram com várias atualizações e várias coisas do dia a dia, se você quiser me acompanhar um pouquinho mais. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no vídeo de hoje e até um próximo encontro.